Estamos na Semana da Mulher e nesses novos tempos, qual a mãe que nunca se sentiu sobrecarregada? A maternidade contemporânea é fortemente marcada por altos níveis de exigência e performance, o que leva cada vez mais as mães ao adoecimento. No livro Cuide-se para Cuidar, você vai encontrar, além da experiência da autora, dicas para ativar a farmácia interna que cada mulher possui. Bom, hoje estamos recebendo aqui na TV Noroeste, direto de Brasília, a Laura Schwember. Ela fala de Brasília. Vamos abordar um tema importante, que é a maternidade contemporânea. Laura, seja bem-vinda aqui no Jornal da TV Noroeste. Muito obrigada, Roberto. Obrigada por esse convite. Que prazer estar falando aqui para a TV Noroeste e para João I, que está nos acompanhando, né? Toda a cidade. Isto. Laura, você é autora do livro que tem o título Cuide-se para Cuidar. Qual é a mensagem do seu livro, dessa sua obra? Eu diria que a grande mensagem do livro é realmente essa importância da gente olhar para a gente mesmo primeiro, antes de querer fazer qualquer coisa para os outros. E isso, Roberto, não no sentido de egoísmo, porque quando a gente fala em se cuidar, em olhar para si, muitas pessoas acham que, isso é coisa de gente egoísta, porque na verdade a gente tem que olhar para os outros. Sim, nós estamos aqui, nós vivemos em sociedade, acredito que sim, nós estamos um para ajudar o outro, mas eu só consigo te oferecer um copo d'água se eu tenho água para dar. Então tudo que eu quero oferecer, até mesmo para você está aqui me entrevistando, todo o carinho, a atenção, a empatia que eu quero oferecer para você, eu preciso inevitavelmente oferecer isso para mim primeiro. E quando a gente fala de maternidade, isso é ainda mais sério. Porque se eu perguntar aqui, né, quem é mãe que está nos assistindo, com certeza, 99,999% das mães vai dizer, poxa, eu quero o melhor para isso. Eu quero que ele cresça, eu quero que ele se desenvolva, eu quero que ele seja tudo que nasceu para ser, eu quero que ele seja bem-sucedido, eu quero que ele seja próspero, eu quero que ele seja tudo, eu quero que ele tenha uma vida plena. Aí eu pergunto, e você, mãe? O quanto você tem investido na tua própria vida? Porque a melhor forma da gente estimular os nossos filhos a correrem atrás dos sonhos deles é a gente correndo atrás dos nossos também. É eu sendo uma mãe inteira e não me despedaçando para dar pedaços meus para o meu filho, por exemplo. É que aí seria quase migalhas, a gente faz isso sem querer, sem perceber. Então, se eu tivesse que sintetizar toda a mensagem do Cuide-se para Cuidar, é justamente como o próprio nome diz, cuide-se para cuidar, não só do teu filho, mas quem é professora que está nos assistindo, quer cuidar bem dos teus alunos? Cuide-se para cuidar dos teus alunos. Quem é médico, quer cuidar bem dos teus pacientes? Cuide-se para cuidar dos teus pacientes. Então, cuide-se para cuidar, por mais que ele tenha sido escrito de mãe para mãe, ele serve para os pais, ele serve para qualquer área profissional que você queira e para qualquer e todas as pessoas. Qualquer pessoa não, todas as pessoas, porque os homens também têm que se cuidar, Roberto. Isto. Agora, onde adquirir o seu livro, Cuide-se para Cuidar? Ele está disponível, acho que nas principais livrarias virtuais, né? Eu tenho mania de citar as livrarias, não citarei, coloca lá na busca. Se você colocar, né, na busca Cuide-se para Cuidar, você vai ver todos os lugares que ele está disponível. E aí chega facinho na sua casa. Pois é, maternidade contemporânea, o que é? Faz uma radiografia aí da maternidade contemporânea. Eita, que perguntinha capciosa, né? Mas vamos ver como é a maternidade hoje. Lembrando que, gente, tudo que eu falo é baseado, lógico, nos óculos que eu uso para minha vida, né? E muito desse ajuste que eu faço no meu óculos tem, claro, a minha experiência pessoal e tem também as experiências que eu tenho a oportunidade de conhecer por mães que eu já atendi, por pessoas que fazem parte, né, do meu clube de leitura. Eu tenho um clube de leitura de autocuidado materno. Mas o que é importante a gente entender, Roberto? Muito já foi feito, na minha humilde opinião, de conquista com relação à mulher, com relação aos direitos da mulher, com relação à maternidade em si. Mas a gente ainda precisa fazer muitos ajustes que começam com a mentalidade. E aqui, quando eu estou falando em mudar a mentalidade, Roberto, não somos só nós, mulheres. Os homens também precisam, os pais também precisam, né? Porque a gente fala muito da maternidade, obviamente,
Mas o peso dessa maternidade, ele é diretamente proporcional à falta de apoio que o pai, muitas vezes, não dá, né? A falta de apoio que ele proporciona a esta mãe. E aqui eu sempre falo de uma forma tentando unificar. Não é para colocar mãe contra pai, pai contra mãe, é pelo contrário. É para mostrar o quanto é importante pai e mãe estarem juntos. E aí, voltando para a tua pergunta da maternidade contemporânea. Hoje em dia, praticamente é tranquilo você entender que uma mulher trabalha. Há algumas décadas atrás isso seria um absurdo, seria, meu Deus, uma revolução, mas hoje é fácil compreender isso. Só que a mulher começou a trabalhar fora, mas não foi proporcional esse trabalho fora com a diminuição do trabalho dentro de casa, por exemplo. De um modo geral, ainda se perpetua aquela mentalidade de que cuidar da casa é responsabilidade da mulher, assim como cuidar do filho é responsabilidade da mãe. Quando, na verdade, cuidar da casa é responsabilidade de todos que moram em casa. Então, se eu sou casada, meu marido tem tanta responsabilidade de cuidar da casa quanto eu. Meus filhos, eu tenho 4 filhos, Roberto. Meus filhos também têm que cuidar desta casa onde eles moram. E isso, inclusive, Roberto, gera uma sensação de pertencimento nas crianças. Claro que a forma como eles vão ver se cuidar da casa vai depender da forma como eu e o pai vamos lidar com isso, certo? Se eu falo que eles têm que fazer coisa em casa, brigando, como se isso fosse uma obrigação, como se isso fosse quase uma punição, eles vão encarar o serviço de casa de uma forma. Se eu falo simplesmente como eu venho trazendo aqui, opa, cuidar da casa é responsabilidade de todos que moram nela. Então vamos lá, cada um fazendo um pouquinho, não fica pesado para ninguém. E aí, da mesma forma, a questão de cuidar do filho. Muitas mães trabalham fora, passam o dia inteiro só elas, por mais que muitas delas casadas, inclusive. Quem mais se preocupa com as coisas relacionadas à criança é a mãe. Muitas vezes esse pai não percebe a importância de ele também estar participando disso. Não sei se você já ouviu falar em carga mental. Hoje já se fala bastante disso. Então, percebe que quando eu falo em mãe e pai dividirem os cuidados, eu não estou falando sobre, então eu vou dizer para o meu marido o que ele tem que fazer. Porque até tem que pensar no que o meu marido poderia fazer para, entre aspas, aqui uma aspas bem grande, me ajudar, que na verdade não é ajuda, é uma divisão de responsabilidades, mas percebe-se que se eu tenho que planejar, inclusive, o que eu vou fazer e o que eu vou passar para o meu marido fazer, isso aqui já dá um trabalho danado? Então, é aí que eu falo que tem que ter a mudança de mentalidade, porque se homem e mulher, pai e mãe, vivem como igualmente responsáveis pela educação dessa criança, né, como corresponsáveis mesmo pela educação dessa criança, a postura já vai ser diferente. Esse pai não vai esperar que a mãe diga o que ele tem que fazer. Na pior das hipóteses, partindo dessa mentalidade, esse pai vai dizer, opa, como eu posso contribuir aqui com o que precisa ser feito, se ele não souber, mas ele vai entender que ele é que tem a responsabilidade de correr atrás disso e não deixar todo esse peso para a mãe. Então, quando a gente fala de maternidade contemporânea, creio eu, seria algo nesse sentido. O quanto as contas não fecham. Por exemplo, mercado de trabalho, a mulher, normal. O mercado de trabalho tem o quê? 8 horas, geralmente, a carga horária de trabalho. Isso tanto para homem como para mulher. Não vou nem puxar aqui para a mulher, não. Mas perceba, dificilmente eu consigo colocar uma criança 8 horas na escola. Para eu fazer isso, eu tenho que pegar um contraturno, pagar um contraturno, ou correr atrás de uma creche pública, alguma coisa assim. Mas percebe como essa mentalidade, ela realmente precisa mudar de um modo geral, na minha humilde opinião, né? Sempre trazendo aqui, sim, o que eu vivencio e o que eu percebo. E aqui, eu não sei se você já ouviu aquela expressão de é preciso uma vila para educar uma criança. Você já ouviu essa expressão? Já. Permita-me trazer uma reflexão com relação a essa expressão, que muitas vezes, e eu também já fiz essa associação, então por isso que eu falo com muita tranquilidade. Quando eu, Laura, entendia essa expressão lá atrás, opa, então a vila é responsável pela educação da criança, a vila vai pegar e vai querer educar essa criança, todo mundo, vamos lá, vamos educar a criança. E isso muitas pessoas veem dessa forma, né? A vila seria o quê? O filho é meu, você vai vir e vai querer educar do teu jeito, porque afinal de contas você faz parte da minha vida. Só que como eu vejo hoje essa vila, todo mundo se sentindo responsável sim pela educação dessa criança, mas não é sobre cada pessoa ir lá e educar a criança do seu jeito.
é sobre essa vila, que a gente pode interpretar como bairro, pode interpretar como cidade, pode interpretar como mercado de trabalho, ver a criança não como um problema, e sim como alguém que precisa e merece ser cuidado por todos. Em que sentido? Uma empresa consciente estaria preocupada em oferecer condições para esta mãe e este pai. Não vou puxar isso aqui só para a mãe, porque senão a gente acaba até caindo naquele erro que o meu livro, enquanto os outros, tenta evitar, que é a responsabilidade da educação principal da mãe. Mas perceba, o mercado de trabalho, ele acaba vendo os filhos como um problema na produtividade. E eu não vou aqui esmiuçar esse buraco, senão a gente não vai sair dessa entrevista hoje. Mas perceba que quando eu falo de vila, é o próprio mercado de trabalho compreender, esta mulher e este homem, né, este casal, que está numa idade fértil, tem filhos. Eles estão, se a gente olhar por um lado, quem tem filhos está contribuindo para a perpetuação da nossa espécie. Né? Imagina se ninguém mais tem filho. Daqui a pouco não vai ter, inclusive, força jovem para trabalhar quando você se aposentar, eu me aposentar, enfim. Vamos simplificar isso aqui dessa forma. Só que a mulher que tem filho, e aqui eu vou deixar o pai de lado, porque ele ainda não sofre tanto as consequências, e aí a gente já percebe essa diferença entre maternidade e paternidade, o mercado de trabalho tende, inclusive, a punir essa mulher. Que atira a primeira pedra que a mulher que está no mercado de trabalho, que não se preocupa, por exemplo, em engravidar, ir para a licença maternidade e quando voltar a ser demitida. Percebe que isso gera um peso ainda maior para a maternidade? Quando essa mulher está querendo criar a sua família, está querendo criar um ser humano, que depois vai estar aqui no mundo, e aí a gente volta para o conceito de vila. Na verdade, precisa uma mudança de mentalidade de toda a sociedade, do quanto é importante proporcionar espaço, proporcionar segurança e proporcionar apoio e acolhimento para que esta mãe e este pai tenham tranquilidade para criar os seus filhos, que serão o futuro da sociedade amanhã. Faz sentido ou deu uma viajada muito grande, Roberto? Isto. Ô, Laura, muito obrigado pela sua participação, um tema importante direcionado aí para esse tema que nós focamos aqui. Você é palestrante? Sou palestrante, inclusive hoje de manhã eu dei uma palestra. Tô vendo. Na sua entrevista você tem o poder e o domínio da comunicação, né? Fala com gestos, com as mãos, isso é tudo de bom, né? Obrigada, eu sou jornalista. Pois é, aí. Eu trabalhava fazendo o que você faz. Tá. As pessoas. Pois é, eu trabalho em rádio e televisão. Aí, a gente, realmente, quem é radialista fala com as mãos também, sempre gesticula. E o jornalista também, né? Mas eu estou falando isso que você explicou muito bem, bem direto, bem simples e direto, para que o telespectador possa entender esse tema que é atuante, né, frequente, do cotidiano da vida de todos nós, né? Da maternidade contemporânea. O tema do seu livro é muito importante. Obrigado pela sua participação, Laura, e até o próximo encontro aqui